Vamos lá. Boa noite a todos. É um prazer recebê-los na Escola de Comunicações e Artes para uma conversa que a gente sempre quis, na verdade, a gente sempre esperou que fosse acontecer em algum momento. E ficamos muito felizes que essa discussão que nós estamos propondo hoje, ela, de fato, esteja integrando a preocupação de vocês, gestores públicos, de vocês, profissionais de turismo, porque ela é fundamental quando a gente aprimora e avança na gestão do turismo. Então, eu vou começar o evento, porque eu não sou a estrela do evento hoje, mas eu vou só conduzir aqui e compor a mesa com os nossos convidados, que são os nossos apoiadores nesse projeto, que é a Precesp, aqui representada pelo seu presidente, Alexandre de Siqueira Braga. Gostaria de convidá-lo a vir à mesa. Obrigado, com licença. A Márcia Zeredo, nossa parceirona de muitos anos de N projetos. Então, eu vou pedir para ela vir à mesa, diretora executiva da Precesp. Ao Vinícius Flickert, nosso ex-aluno, a gente fica tão feliz. E a gente vê que nossos alunos estão cada dia mais bonitos e profissionais da Secretaria de Turismo, fazendo um trabalho lindo. Eu vou abrir a palavra ao Alexandre, depois ao Vinícius, e depois a gente volta. Vanilson, a professora que está ficando antiga também, troca os nomes. Depois a gente volta para a Márcia. Ok? Alexandre, por favor. Melhor esse. Bom, boa noite, senhoras e senhores. Primeiramente, queria agradecer a parceria. Tá? É um prazer estar aqui hoje, nessa noite, falando de turismo com vocês, ao lado do Vanilson, ao lado da Márcia, ao lado da nossa professora querida aqui, que já conhece bastante a minha região lá, a região do Vale do Paraíba. Então, estou aqui à disposição, vamos colaborar muito aí com essa noite, que espero que seja uma noite muito produtiva para todos. Tá? Obrigado. Boa noite a todos. Primeiro, eu quero agradecer o convite, a Débora, a professora Karina também. Eu fico lisonjeado, primeiro por estar aqui como ex-aluno, né? Eu acho muito legal ter esse contato e retornar à origem, né? Eu que fui da turma de 1991, tem um tempinho já. E também por encontrar vários amigos aqui também, né? Várias pessoas que eu conheci ao longo dessa trajetória, desde que eu entrei aqui, que foi quando eu comecei no turismo, foi porque eu entrei aqui no curso de turismo da ECA, e graças a isso me abriu várias oportunidades, além de estar na secretaria hoje, mas também de conhecer várias pessoas que foram importantes, né, nessa transformação do turismo de São Paulo. Então, eu acho uma grande honra estar aqui e falar de um tema que é super importante, que é a questão da pesquisa de demanda, e que não é à toa que estão várias pessoas aqui e teve uma concorrida inscrição aqui para o evento. Então, muito obrigado e vamos ajudar aqui o que for preciso com vocês. Eu e a Márcia fizemos uma combinação aqui, então é melhor que eu comece. Ela está cheia de ideias. Deixa eu fazer essa apresentação direito. Gente, faz um tempão que eu não faço um evento presencial. Então, eu estou aqui achando o caminho de novo, tá? Queria agradecer a presença dos municípios de Águas da Prata, Arara, Salto, São José do Barreiro, São Roque, Morungaba, São Vicente, Santos, Campos do Jordão, São Sebastião, ao prefeito de São Pedro. Isso é uma coisa muito difícil de acontecer e a gente fica super feliz que vocês estejam com a gente. Cotia e Iacanga. Esqueci alguém? Monte Alegre do Sul. Bonita. Espera aí, Monte Alegre do Sul. Olha que legal, gente. Cachoeira Paulista. Vargem Grande. Uau. Barra Bonita.
Cajamar. Eu nunca achei que estudo de demanda fosse atrair o interesse de tanta gente. Olha só, né? Não é bem isso. É. Em algum momento isso poderia acontecer. Então, agradeço a todos. Não é bem estudo de demanda. Então, está cheio de ideias. Eu agradeço a todos por terem se mobilizado para vir até a Universidade de São Paulo. Sejam muito bem recebidos. A gente espera que vocês voltem muitas vezes, porque a gente gosta de encontrar vocês, gosta de compartilhar. E queria contar um pouco por que vocês estão aqui hoje, né? Além dessa grande motivação que a Secretaria de Turismo do Estado de São Paulo tem feito para vocês, né? Esse fator, esse estimulante, vão lá fazer estudo de demanda. E contar para vocês por que parece que o universo conspirou. Nós temos, dentro do curso de turismo, que já tem os seus 50 anos, um grupo de pesquisa, que vocês estão vendo passar aqui, que é o CETES, que é o Centro de Estudos de Turismo e Desenvolvimento Social, e tem uma série de projetos. Ele começa a existir, isso já faz quase década. Acho que uma das primeiras questões é: vamos fazer um inventário da oferta turística do Estado de São Paulo. Eu me lembro que a primeira conversa foi essa. Eu dizia: ai, não, isso é muito trabalho. Isso vai dar muito trabalho. E, no final das contas, a gente não conseguiu fazer avançar isso naquele momento. E o grupo de pesquisa ele foi se evoluindo, né, e se consolidou nos últimos anos, quando nós percebemos que precisávamos dar uma visibilidade para ele e que a gente tinha condições, em função do nosso aprendizado e da nossa atuação, principalmente com os alunos de graduação e depois com os alunos de pós, de trabalhar com os municípios turísticos, com os municípios que, de alguma forma, queriam atuar dentro do turismo de uma maneira um pouco mais profissional, né? No início, agora já estão noutra fase, né? E resolvemos que nós tínhamos já conhecimento suficiente para compartilhar isso. Aí nós criamos o CETES, que não é só um grupo de pesquisa, ele é mais do que isso, ele tem um interesse numa atuação de extensão forte, de parcerias que a gente tem construído ao longo dos últimos anos. E essa preocupação com os municípios fez com que a gente começasse a propor, né, e a elaborar alguns projetos que, de alguma forma, pudesse auxiliar vocês, gestores públicos, e vocês, profissionais. E dentro desses projetos, a gente tem um que é da universidade, que chama USP Municípios, e que tem uma vertente para turismo, que é a professora Débora Braga que coordena. A gente tem uma outra iniciativa que foi lançada no meio da pandemia, que chama Iniciativa Sábados Azuis, que também está em processo. E nós tínhamos outro produto, né, se quisermos chamar assim, que era começar a colocar esse conhecimento em livros. E a gente lançou uma coleção de e-books que chama Cadernos Aplicados de Turismo. O primeiro caderno foi lançado antes da pandemia, que é sobre comunicação turística. E o convite para vocês hoje, para discutir pesquisa de demanda, é para dizer para vocês: tem um caderno especialmente elaborado pela professora Débora e pela professora Gleice, trazendo orientações de como é que vocês dão conta disso. Então, a gente está aqui hoje para discutir isso e, muito mais do que isso, para apresentar o caderno e esse material de apoio que nós criamos. Ele já está disponível no site para download da universidade, então ele é uma aplicação de acesso gratuito para vocês usarem, abusarem, compartilharem e dar conta de usar isso no seu cotidiano, aplicarem de fato. Então, a nossa conversa hoje, ela surge porque a gente já tinha construído esse caderno e porque vocês também têm hoje um interesse muito forte nesse assunto. A gente está brincando que o universo conspirou. Estou abrindo o evento, mas a Márcia, ela fez lição de casa. Vocês estão vendo que ela abriu ali, né? Do lado. Vocês já sentiram que ela imprimiu e colocou. Olha lá. O que tem de amarelo aqui, vocês não têm ideia. E ela me disse: eu preciso mostrar umas coisas para os meus colegas. Então, eu peço para a Márcia fazer os seus comentários e depois a gente vai para a palestra propriamente dita. Ok, Márcia? Manda bala.
Boa noite, pessoal. Muito feliz de ver vocês aqui, ver o prefeito. Eu já falei para ele lá fora, a gente fica muito feliz quando os prefeitos participam com a gente. O nosso presidente aqui, que está sempre junto, né? O nosso prefeito de São José do Barreiro. E a Karina não me entregou numa coisa que eu pedi para ela. Que quando a gente lançou o convite para esse encontro de hoje, a ideia era mandar o link da cartilha. Eu falei para ela, de jeito nenhum. Se a gente mandar o link, eles não vão lá. E a gente precisa que eles venham, ouçam, falem com a gente e conheçam um pouco do que a gente está apresentando aqui, né? Então, a cartilha, eu fiz a tarefa de casa, claro, olha, eu já imprimi a cartilha, ela está toda rabiscada e tem o professor Rogério Ruschel que ele fala assim, ele lançou o livro dele e aí eu comprei o livro e rabisquei o livro inteiro assim, né, marcando, e depois quando eu fui pedir o autógrafo dele, ele falou, você acabou com o meu livro. Daí eu falei assim, eu não acabei, eu marquei, é sinal que eu li, né? Então, assim, essa cartilha é o que a professora Karina falou, tem um conjunto de cartilhas que estão sendo desenvolvidas, a primeira sobre comunicação, essa sobre demanda, e assim, é um roteiro extremamente importante para todos vocês, né? A gente tem que ser bem claros, assim, o que a gente sente no momento? Que a pesquisa de demanda, ela é extremamente importante para o desenvolvimento dos municípios, porque é onde você conhece quem está lá, quem pretende ir lá ou quem já vai lá, para você construir todo o seu trabalho. Mas uma preocupação que a gente percebe nos municípios hoje, que está todo mundo doido para fazer a pesquisa de demanda por conta do ranqueamento, né? Então, assim, a pesquisa de demanda, ela não existe por causa do ranqueamento. Ela tem motivos muito mais relevantes do que o ranqueamento. O ranqueamento é uma consequência. E aí, quando vocês agora tiverem acesso ao link, puderem ver a cartilha, tem muita coisa interessante lá, muito. Um caminho muito bacana. Só que assim, nas minhas marcações aqui, eu quero ler 2 parágrafos para vocês, do que está aqui na cartilha, que fala da importância da pesquisa de demanda. Um deles. Conhecer as características da demanda real auxilia a decidir em que investir, a conhecer o que o turista gosta ou desgosta na localidade, quais são os seus hábitos de consumo, valores gastos, tempo de estada e outras informações que ajudam não só o planejamento público, mas também empresários e possíveis investidores no setor de turismo. Por isso, ter informações regulares confiáveis é uma estratégia essencial para o desenvolvimento da atividade turística, inclusive para ter informações coletadas em épocas ou anos diferentes para serem comparadas e também para avaliar resultados de ações implantadas. A outra, ela tem muito a ver com o papel do gestor do turismo. Ela diz assim, ó, ainda que toda pesquisa seja feita por intermédio de terceiros, a responsabilidade de definição do que deve ser feito não pode ser transferida sob pena de os objetivos da investigação não serem atingidos. O plano de pesquisa, a definição de métodos e procedimentos de investigação, a coordenação dos trabalhos, o direcionamento das ações de coleta de dados e o monitoramento do uso das técnicas de análise devem ser, em geral, realizados pelo futuro usuário da informação, ou seja, a instância de governança. Então, não é a gente contratar uma empresa para fazer pesquisa de demanda e tchau, vai lá e faz para mim. Por que eu quero fazer pesquisa de demanda? Por que eu quero pesquisar A e não pesquisar B? Né? Então, isso a professora Débora com certeza vai falar aqui, mas eu queria deixar isso pontuado, principalmente, assim, a gente tem aqui instâncias e aqui a gente tem MITs, ou não? Temos, né? Então, todo sonho de um MIT é ser uma instância, não é? E o sonho da instância não é ser MIT. Então, o que a gente faz? A gente trabalha os dois. Aí cada um, tanto as instâncias quanto os MITs, fazendo o seu trabalho de casa direitinho, cada um fica posicionado onde ele deve estar. Então, a pesquisa de demanda é um
dos critérios que são exigidos, né, Vanilson? E assim, não é, eu vou fazer... Como é a pesquisa de demanda que a secretaria vai avaliar? Não é assim. Então, você tem um caminho a seguir. Então, era isso que eu queria mostrar, esses 2 parágrafos para vocês, mas quando vocês lerem o material, tem muito mais coisa e ficou muito, muito bacana. Parabéns aos autores, às autoras. Obrigada, gente. Muito bem, com essa grande introdução aqui, vocês já sabem o que esperar. A gente vai desfazer a mesa e vamos pedir para a professora Débora Braga, por gentileza, que ela vai começar essa conversa com todos nós. Muito obrigada, Alexandre. Obrigada, Nilson. Professora Débora Braga, por favor. Você vai fazer isso. Eu queria em pé, mas não tem microfone. Vou ficar mais ou menos assim. Você pode colocar. Aí eu posso ir passando, né, também. Boa noite a todos. Um prazer recebê-los aqui na Escola de Comunicações e Artes. O olhar, né, aguçado da Márcia, dizendo que a gente conseguiu atingir as expectativas da Precesp, porque foi um pedido, né, conjunto, como a Karina já explicou. Nós da academia sempre buscando estudos de demanda, fazendo algumas parcerias com municípios para desenvolver o Plano Municipal de Turismo, né? Mas a gente pensou o seguinte, está na hora de ajudá-los a fazer, né? Então, dar autonomia para que o município faça o seu planejamento, a sua pesquisa de demanda e outras coisas. Por isso, é um dos cadernos, né? O primeiro traz a questão de comunicação interna, externa, não chega a ser plano de marketing, mas já subsidia o gestor público, né, para tomar decisões nesse sentido. Agora, o que comunicar? Para quem comunicar, né? Então, eu estou iniciando, né? Depois de mim vai fazer a apresentação a professora Gleice, né? Que foi uma parceria, nós somos 3 autoras. A Thaís mora nos Estados Unidos, nos apoiou com algum conteúdo, mas ela não pôde participar hoje. Mas eu e a Gleice estamos aqui para trazer a essência, né? Como a Márcia falou, né, para dar o gostinho, para que, de fato, vocês entrem no material e conheçam o que a gente elaborou para vocês. Bom, primeiro ponto né, como a Márcia colocou, por que a gente deve investir em uma pesquisa de demanda? Porque a secretaria pediu. Não. Enquanto os municípios não entenderem a que benefício este material pode trazer, não vai adiantar a secretaria exigir, né? Porque vocês vão contratar alguém para fazer, vocês vão definir uma forma para dar uma devolutiva para a secretaria, e a secretaria vai olhar e falar assim, isso não serve, né? Porque o município precisa saber para que fazer a pesquisa de demanda, né? O que você consegue extrair de informação do turista? Além do turista, quem mais tem informação que pode me explicar se eu estou fazendo o meu trabalho de forma certa, correta, né? Direcionada, adequada e assim por diante? Então, primeiro que a gente deve chamar que a pesquisa de demanda é um investimento, ela não é um custo. Porque se você pensar nos resultados que ela vai te trazer, ela vai gerar negócio, né? Ela vai gerar aumento de fluxo, ela vai gerar conteúdo para as redes sociais. Então, é um investimento. A quem cabe investir em pesquisa de demanda? Vocês, gestores.
que não tem recurso nenhum na pasta de vocês. Como é que faz, então? A gente precisa saber que o empresariado também vai ser beneficiado com isso, né? E todos vocês têm um contur ativo, pelo menos deveria ter, né, Vanilson? Vocês contam que tem. Então, este contur é a instância, quando a gente fala em instância de governança, né? O contur assumindo esse papel, né? E o funtur, que teoricamente está atrelado ao contur, então já resolveu o problema de onde vai sair o dinheiro, né? Não, porque o funtur não existe, né? Então, assim, não existe porque não tem turista porque não tem pesquisa, e aí a gente fica naquele ciclo, né? Que não nos leva a lugar nenhum. Então, vai ter que partir de algum lugar, vai ter que buscar recurso em algum lugar. E se o gestor público entender a importância e o contur entender a importância, vocês vão encontrar, né? E esse recurso nem sempre é financeiro, gente. Às vezes é uma parceria com o hoteleiro, com o dono do pesqueiro, né? A gente tem várias possibilidades. Por isso, hoje vocês vão sair daqui sabendo que uma pesquisa de demanda pode custar R$1.000 até R$150.000, ou infinito, digamos, né? Mas, assim, tudo depende do objetivo, a que serve. Então, claro, o hoteleiro quer saber se as acomodações estão adequadas. O sorveteiro quer saber se os tipos, os sabores estão adequados. O gestor público quer saber o que ele faz para você gastar mais dinheiro aqui. Então, não dá para atender todo mundo, né? A gente tem que ter um objetivo certo, certeiro, amplo o suficiente para gerar os resultados que a gente espera. Então, a primeira coisa é sentar todo mundo numa mesa e discutir, né, o que eu preciso saber e que o turista vai me informar. O que é essencial? E essa informação eu vou usar para quê? Para definir políticas públicas, para definir linhas de incentivo fiscal, para definir onde eu vou gastar o dinheiro do DAD, né? Pode ser tudo junto? Não sei, depende de quanto vocês têm de fôlego para realizar a pesquisa. Porque uma das coisas que a Márcia falou, não adianta eu fazer uma pesquisa em janeiro, né? Se eu tenho um fluxo sazonal, que em janeiro é um público, no inverno é outro público, e nos feriados é outro público. Então, eu tenho que desenhar, né, que essa informação ela me traga um horizonte real para justificar, né? Porque senão eu vou também gastar esforço, recurso, e não vou ter o que eu espero. Então, ter um plano de pesquisa, né, com continuidade é o primeiro passo. Então, vocês vão sentar e vão ver prioridades. Mas eu não sei, Débora, o que acontece, porque a gente fez o portal e ninguém para lá para pedir informação. Por que será? Né? Então, é uma coisa muito pontual, mas, de repente, foi um investimento que eu preciso justificar, né? Ou que eu preciso fazer alguma adequação, ou até saber, né, se aquilo que eu esperava foi. Primeiro que, para construir o portal, eu já deveria ter feito a pesquisa de demanda antes, certo? Para ver se era lá que eu devia investir o meu recurso. Então, eu acho que o básico, né, é entender que a pesquisa de demanda pode dar subsídios para uma infinidade de atores dentro do município. Até a comunidade, né, rural que está ali esquecida. Até a área de preservação que não tem função porque não tem recurso. São infinitas possibilidades.
E não tem uma fórmula. A fórmula é: sentem e discutam. E pensem no que é o ideal. Depois disso desenhado, é que vocês vão conseguir verificar quanto isso custa. Né? Porque não, quando a gente fala assim, existem muitas empresas competentes, capazes de fazer tudo isso, que já têm uma estrutura pronta, que já têm lá os seus colaboradores para fazer a pesquisa. Mas o que o seu município tem de especial, vocês é que sabem. Então, é isso que a gente está tentando mostrar com esse catálogo, com esse caderno, que mesmo que vocês não tenham mão de obra, né, voluntários capazes de fazer, vocês é que têm que fazer o desenho da pesquisa, vocês é que vão fazer o plano da pesquisa. E aí sim, a pessoa que vai aplicar aquilo que vocês querem, não aquilo que ele acha que deve oferecer para vocês. Bom, então, nessa reunião que vocês vão fazer para pensar, né, a prioridade, né, o quanto cada um do Contur vai se empenhar para viabilizar, quando será feita essa pesquisa, né, esse tempo? Então, todo mês, todo final de semana, mês sim, mês não, nas férias, né, janeiro, fevereiro, dezembro, julho, né? Então, essa realidade, vocês sabem. E aí, como a pesquisa será realizada? Né? Como? Nós vamos entrevistar, nós vamos montar um questionário online, encaminhar para os hóspedes. Aí vem, né, o know-how de quem é a consultoria e etc. Ah, mas isso eles não respondem. Ah, mas desse jeito não adianta. Mas acho que vocês podem delinear aquilo que vocês preferem. Quem conduzirá a pesquisa? Essa instância. Então, mesmo que seja um contratado, alguém do município tem que estar lá para verificar, montar o plano, né, para que você contrate uma empresa. O gestor público precisa estabelecer um memorial descritivo. O que vocês querem dessa pesquisa? Que prazo vocês vão dar para que eles deem os resultados? Parece que tem alguém no mercado vendendo pesquisa de demanda por R$17.000, eu acho, me ouvi falar assim, né? Só que ele não vai no município, ele traz os dados de demanda para vocês, né? E se o Vanilson achar legal essa pesquisa, eu vou lá conversar com ele. Por quê, gente? R$17.000. Não sei quantos questionários são, não sei. Eu sei que eles, são mágicos, porque eles vão te dar o resultado que vocês querem por R$17.000, sem visitar o município. Então, é uma possibilidade. Só não sei se isso vai atender a um objetivo específico de vocês. Quem tem as informações? Muitas vezes a gente precisa de informação do turista, mas a gente não precisa falar com o turista para saber quem é o turista. Foi clara? Não, né? Foi confuso. Foi bem confuso. É o seguinte, se você perguntar para o hoteleiro, ele sabe quais são os meses de maior procura, se é quarto single, ou duplo, ou triplo, quais são as preferências, que horas eles chegam, que horas eles saem, se entra sexta e sai domingo, se entra sábado ou sai domingo, né? Então, tem informação que a sorveteria tem, o hoteleiro tem, o parque tem, o pesqueiro tem, e que às vezes a gente ignora. E quanto será que custa, né? Eu pedir para que todos aqueles que são beneficiados com isso informem e tragam e deem informações sobre quem é o seu usuário. O que é importante
é que todos entendam que a pesquisa de demanda é para todos. Porque aí, a Débora, você é muito ingênua. O hotel não vai te dizer quantos hóspedes. Porque ele não emite nota fiscal para todos que estão lá. Então, ele não vai te falar, Débora, porque ele está com medo de você tributar. Sim, verdade, absoluta. Mas você não precisa perguntar hóspede por hóspede, né? Você pode trazer no mês, né? Qual é aquilo que mais aconteceu? Ah, o hóspede que entrou sexta e saiu domingo. Existem formas, né? Para a gente ter a informação. Agora, é aquele ponto primeiro. Enquanto o município não entender para que serve a pesquisa de demanda, ela nunca será consolidada. Se esse hoteleiro, que está com medo, né, da questão fiscal, tributária, primeiro que eu não vou falar nada da prática dele, né, mas se ele não tem a condição de contribuir para o aprimoramento da atividade turística, que é o negócio dele, alguma coisa precisa ser modificada. Né? Seja trazê-lo para que ele compreenda que a informação dele não tem essa função. Ai, como que eu vou provar isso? A dinâmica de cada município vai estabelecer uma possibilidade. O que a gente não pode, e é o que a Karina falou, espero que agora, né, tudo como é? Conspire a favor, gente, porque estamos em fase, né, da reforma tributária, nós estamos em fase de mudanças desse pensamento. Então, e o município também, será que algum incentivo, será que alguma, né? Aí vem a criatividade, né, e a realidade local para dar as soluções. Bom, quem tem as informações, quais resultados são esperados? Então, eu quero o quê? Eu quero quantidade, eu quero valor gasto, eu quero o que gostam, o que não gostam, eu quero o que eu preciso melhorar, tudo depende do objetivo principal. E como disponibilizar esses dados? Esse é um ponto. Gente, por favor, não façam pesquisa de demanda para entregar só para o Vanilson, tá? A pesquisa de demanda é para vocês captarem investidores, é para vocês atraírem pessoas para participar do Contour, né? É para a população saber quem está visitando, né? Sair daquele senso como, aqui só vem gente para visitar a praia, não tem interesse em mais nada. Mas vamos ver se é verdade ou é senso comum? Então, e vamos trazer de volta, né? E vamos mostrar para aquele pequeno empreendedor, aquele, né, que está com vontade de fazer alguma coisa, sem informação, ele não sabe se ele vai investir em qual município. Né? Eu vou para Monte Alegre do Sul, vou pôr lá o meu negócio ou vou para Amparo? Não sei, depende, né? E aquele que informar, conseguir provar para ele que o negócio dele tem demanda, eu tenho certeza que vai ser mais interessante. Bom, a apresentação dos dados, não, só para... no caderno, a gente tem um capítulo só, mostrando o tipo de gráfico, tipo de tabela, né? Porque são informações que têm que estar disposta de uma forma que todo mundo entenda, né? Não adianta estar dentro de caixinhas que, né, só o pesquisador que vai entender para que serve aquilo. Bom, aqui eu copiei um quadro que está na cartilha, que é o plano de pesquisa, que é exatamente isso que a gente conversou até agora. Então, qual o objetivo e a justificativa? Então, eu preciso saber que dados são necessários e essenciais. Vocês já responderam pesquisa antes, certo?
E a primeira coisa é assim, e que a gente pergunta é assim, é muito longo? Quanto tempo leva? A gente já vai não querendo responder, né? Então, isso é para todo mundo. E, então, focar, ter, né, uma quantidade de informação suficiente para um objetivo específico. A quem a pesquisa serve? Quem são os beneficiários? A coordenadoria, ou secretaria, né, a instância municipal, o contur, o empresário, o morador, né? A ideia é que a pesquisa possa ser útil para muitos atores dentro disso. Qual informação é necessária? Que tipo de informação? Eu quero quantitativo ou qualitativo? A Gleice vai conversar com vocês um pouco sobre isso. Em que momento é mais importante que eu tenha a opinião do que o número, né? Quem será a fonte de informação? Será o próprio turista? Será o turista potencial? Será o hoteleiro? Será, né, quem? Com qual periodicidade a informação deve ser atualizada? Aí é que está. A ideia é montar um plano que vocês tenham uma rotina para fazer esse levantamento. Então, o questionário é o mesmo em 2023, em 2024 e em 2025. Lá em 2025, se a gente achar que tem que fazer alguma alteração, a gente faz. Porque senão a gente perde, né, o percurso histórico, a gente não consegue comparar. E uma das coisas importantes é isso, né? A opinião positiva aumentou ou diminuiu nesse período de tempo, né? O portal fez com que eles tivessem mais ou menos informação. Como será feita a coleta de dados, fontes primárias, secundárias, a Gleice também vai entrar nisso com vocês, e como ocorrerá a análise e apresentação dos dados. Aí pode ser que, de fato, vocês precisem de um apoio técnico, né? Então, apliquei o questionário, Débora, a gente conseguiu, né, fez uma força-tarefa, cada empreendimento, né, ofereceu, a gente fez um QR Code, a gente, né, só que agora a gente não sabe o que fazer com esses dados. Está tudo numa tabela. Aí pode ser que, numa primeira vez, vocês precisem de um apoio técnico nosso, né, para mostrar, se você verificar todos aqueles que tiveram opinião negativa com mês que ele visitou o lugar, pode ser que isso seja porque é inverno, né? Então, o trabalho técnico vai ser quais informações a gente vai poder cruzar para tomar alguma decisão. Porque a maioria das pesquisas de demanda chega lá. Nós temos 50% com idade até 20 anos, 25% de 20 a 40. Para que isso? Para que eu preciso saber idade do meu visitante? Para saber que atividade ele faz, né? Para saber se existe diferença dos mais velhos para os mais novos. Então, ter só a informação da idade, sem saber o que ele faz, fica uma informação vazia. E os gráficos e tal. E quem executará a investigação, que é o grande desafio, né? Da onde vêm os recursos financeiros, humanos, materiais e tudo mais. Tem um fator que facilita muito o trabalho de vocês hoje, que é tudo digital. Você tem os formulários online gratuitos. Eles mesmos geram os gráficos. Gente, tem muita facilidade. Coisa que, né, a Zezé e eu imprimíamos, né, eram umas pilhas assim de questionário, cada um com 5 páginas, não sei o quê, treina aluno e tal. E hoje tudo pode ser online. Entretanto, mês passado, nós fomos para Ibitinga fazer uma pesquisa lá, e, né, Kaique? E eu fiz questão de imprimir todos os questionários, e todo mundo saiu com a prancheta e o questionário na mão. Por quê?
não tem internet. Então, na área rural não tem internet. Na hora pode, né, não tem sinal. Então, eu preciso também ter o material, né? Então, cada localidade vai definir essas coisas em função da sua realidade local, né? Então, cuidado quando chega uma proposta para vocês, né, de questionário online e a gente vai te dar os resultados. Se, de repente, o seu município não tem, né, fatores de comunicação que viabilizem isso, tá bom? E acho que a minha parte é essa. Agora, quem vai apresentar a Gleice? Vocês? Então, venham. Obrigada, gente. Esse é um início para que motive vocês a darem uma olhada e a gente está à disposição para sentar via Sábados Azuis, via, né, a Precesp, via outros fóruns, para ver a realidade de cada um. De repente, né, Márcia, fazer oficinas assim, para poder contribuir, tá bom? Demanda de Piraju, que ela comentou, eles têm dificuldade, quantas eu tenho que fazer? Então esse plano, né? Então, esse é o plano, né? A dúvida. A Débora falou, mas não me disse quantos questionários eu tenho que aplicar. Depende, né? Qual é? O que vocês hoje sabem que é o fluxo de turista de vocês? Aonde ele está? Você vai fazer um mês só ou você vai fazer durante o ano inteiro? Tudo isso a gente tem que sentar para, né, para pensar junto. Tá bom? A porcentagem, por exemplo, que é aplicada normalmente para se entender uma resposta de uma pesquisa quantitativa, né? Porque aí você... Vamos supor, eu tenho 500 mil de turistas, né? 500 mil? É. Nossa, que bom. Eu tenho mais do que isso. Eu tenho, por exemplo, numa determinada época do ano. Qual é um percentual que eu preciso pensar para... Então, porque você sabe, né, que a estratégia de amostragem, ela segue critérios qualitativos, né? Mas, assim, se eu tenho um universo muito grande, que é o seu caso, 300 questionários é suficiente. Desde que eu tenha uma estratégia que consiga medir, né, a distribuição, porque não adianta nada eu pegar os 300 e colocar num final de semana, e aí eu tenho uma coisa enviesada, né? Mas, assim, você vai ver, se eu tenho um fluxo de 100 turistas, eu vou ter que aplicar 100 questionários. Se eu tenho um fluxo de 1 milhão, 300 questionários está bom. Eu não sou estatística, né? Porque, assim, teoricamente, né? Ai, mas jura que 300 é suficiente? Desvio padrão e etc. Fazendo o cálculo direito, você atinge. Então, quem tem pouco vai ter um esforço até maior do que quem tem muito. Obrigada. Nada? Acho que pode abrir para outras perguntas. Ainda tá. Gente, vou abrir para perguntas, já que começou. Então, uma aqui. Seu nome? Nós somos MIT, Cachoeira Paulista é MIT, desde 2018. A gente recebe anualmente 1.200.000 turistas. Nosso turismo é o turismo religioso. A gente faz parte da região turística da Fé, do Bloco de Aparecida, e vai descendo, Guaratinguetá. E a gente sempre esbarrou nessa questão de recurso para fazer nossa pesquisa de estudo de demanda. E nunca tinha dinheiro. E nós, do Contour, a gente se reuniu em parceria com a ETEC, que a gente tinha turismo receptivo, com os alunos da ETEC. Nós fizemos pesquisa de campo na Canção Nova, que é o nosso maior atrativo, é um centro de renovação econômica carismática, o maior da América Latina. E nós fizemos o nosso plano e a gente aplica a pesquisa nos maiores eventos. Então, a cidade, Cachoeira Paulista, tem aproximadamente 34 mil habitantes. Em um final de semana, em um evento da Canção Nova, a gente leva ali 120, 140 mil pessoas. Então, a gente pega os maiores eventos e vai a campo. Com parceria, para mim, a palavra-chave é parceria.
padaria oferece o coffee break para os alunos da ETEC. A gente emite um certificado para os alunos da ETEC que são, né, fazem turismo receptivo para nos ajudar a fazer isso. E temos o turismólogo, também voluntário, que nos ajuda no todo o processo. E assim nós fizemos o plano diretor de Cachoeira Paulista 2 vezes. Nós fizemos uma vez, foi o condutor que executou. A prefeitura não gastou nenhum centavo, nós nunca contratamos empresa, porque a gente sabe qual é a nossa necessidade. Com a primeira pesquisa nossa de demanda, nós conseguimos levantar os pontos que precisavam melhorar dentro do atrativo e algumas outras coisas de hospedagem. Então, quando, há muito tempo, as hospedagens eram casas que as pessoas alugavam. E aí as pessoas dormiam lá, no chão, com o cachorro, com o periquito, com o papagaio. Hoje a gente tem grandes redes hoteleiras na cidade, por conta da pesquisa. Eu fiz uma apresentação do resultado da pesquisa para todos os superintendentes de todas as áreas da Canção Nova. E assim nós conseguimos melhorar desde o banheiro, que era um ponto, estrutura toda. Ai, até tinha mais coisa, eu esqueci. Soluções, porque o volume de... mostrar para eles, né, botar o dedinho na ferida, o que precisava ser melhorado. A gente fez isso. Hoje a gente tem um pitch móvel, que a gente leva uma funcionária do consultor dentro da acolhida da Canção Nova e a gente recebe. Parabéns. E aí a gente vai melhorando o que precisa melhorar. Nisso a gente apresenta para o hoteleiro o que precisa melhorar em questão de hospitalidade, atendimento, capacita taxista com o Sebrae, os trabalhos do Sebrae. Então a gente vai melhorando vários pontos. E assim, a gente já fez a atualização Do plano diretor. Nós mesmos, a gente vai fazer novamente. Isso tudo em parceria sem custo, porque a gente sabe, a população, a comunidade Sim. precisa se sentir pertencente e contribuir. Perfeito. A gente está evoluindo bastante. Então, isso é muito importante. Parabéns. É muito legal. Né, um bom exemplo aí, né, para a gente, né, ver que existem caminhos. Você, por favor? Uma dúvida, talvez muito leiga. Não, mas Na de São Roque, a pesquisa, a hora que ela for realizada, ela pode ser pelos dois meios, tanto online quanto presencial? pode, desde que o método você tenha planejado, né? Porque a forma de abordagem é diferente. Então, você está perguntando eu entrevistando com o meu tablet ou com o meu celular ou eu no papel? Eu com o meu papel e eu disponibilizando um link para a pessoa então. na casa dela, por exemplo. Sim, são métodos diferentes, mas eu posso ter as mesmas informações e agrupar, tá? Na hora de tabular alguma coisa, tem que colocar que é diferente que ou foi feito online. Depende, né? Depende, por exemplo, quando você tem o entrevistador, né, que está no determinado atrativo. Então, eu tenho certeza que a pessoa está ali visitando aquilo. Quando é online, eu não tenho o ponto, os lugares que foram visitados. Então, algumas adaptações, mas nada que comprometa, não é isso que vai... No início, até é importante começar com os dois, para ver qual é mais eficiente, qual gera, né, resultado melhor e tal. O que a gente tem de experiência é que o turista, depois que ele saiu de lá, ele vai esquecer, ele não vai responder. Uma outra dúvida é no sentido assim, se você está fazendo a pesquisa e de repente não é o turista, é um morador da cidade, você continua com a mesma pesquisa, mesmo sendo voltado para o turista? Não. Se for interesse saber, né, se o morador está frequentando determinado lugar e etc., você vai com dois questionários com objetivos diferentes. Não tem... porque senão você vai contaminar os resultados de turista com morador,
que às vezes pode estar muito satisfeito ou muito insatisfeito, diferente da visão de quem vem de fora. Tá bom? Mais alguém? Eu queria perguntar para a Cachoeira Paulista se depois eles estimulam os brasileiros a contratarem os alunos e alunas que foram voluntários na pesquisa de demanda, né? No hoteleiro, na ideia, nos eventos também. E conta aí com o seu contorno para estimular os alunos e alunas a trabalharem. Né? Que bom. Bom saber que vocês estão experimentando e estão conseguindo sucesso com isso. Queria agradecer a Débora. Vocês tiveram, na verdade, um pouquinho do que tem lá no livro. A proposta era a gente levantar essas questões e dizer para vocês, o material está muito mais detalhado, então explorem. Talvez por isso até não tenha os questionamentos ainda. Vocês percebem que os questionamentos vêm na hora que a gente tem que fazer, na hora que está lá tomando decisão, provavelmente essas dúvidas vão surgir. Nós não temos ainda como fazer um centro de telemarketing para atender vocês, a gente não dá conta disso, então a gente espera que o livro seja um bom subsídio, pelo menos para iniciar. E a gente parte aqui para o segundo momento dessa conversa, que é com a professora Gleice Guerra, que está online, porque ela está trabalhando num projeto no Alagoas, e infelizmente não pôde estar com a gente presencialmente. Estamos abrindo o Meet aqui. Gleice, seja bem-vinda, a palavra está com você. Ela está ouvindo? Acho que está, né? Tá? Boa noite para todo mundo. Estou me sentindo muito prejudicada de estar de longe. Queria estar aí com vocês. E a Débora deu uma geral, né, do que eu ouvi. Eu não ouvi a abertura, infelizmente, mas ouvi um pedaço da fala da Débora. Sei que ela deu uma geral do que a gente trata no caderno de demanda. Eu quero sistematizar um pouquinho e também contar alguns causos e algumas experiências. Eu vou compartilhar a tela com vocês para a gente fazer essa sistematização. Então, posso, né? Vocês estão me ouvindo? Quando eu compartilho a tela, eu paro de ver vocês. Então, Karina, por favor, me avise se algo aconteceu ou se eu paro de ver. Enfim, vou compartilhar. Eu começo daqui, tudo a Débora citou um pouquinho, eu quero esmiuçar, né? Como é que a gente coleta dados de demanda turística? Então, a gente sistematizou da seguinte forma: fontes primárias e secundárias, fontes diretas e indiretas. Aí a gente fala um pouquinho de estratégias e canais de coleta e instrumentos de coleta de dados. Para falar de fontes primárias e secundárias, eu quero primeiro dizer que eu posso usar uma ou outra, tanto para pesquisa quantitativa como para pesquisa qualitativa, tanto para demanda real quanto para demanda potencial. Lembrando que fonte primária são os dados que a gente mesmo coleta e fontes secundárias são dados prontos que a gente pode achar em observatórios, em estudos acadêmicos, em dados censitários, na RAIS, né? E assim por diante. A outra questão é em que medida que nós vamos fazer pesquisa sem no verso ou você está me ouvindo? Tá. Pesquisas censitárias ou amostrais. E o mais importante, que a Débora já falou, é que metodologia que vai ser usada, que plano de pesquisa é esse, qual é esse objetivo, né? Que definições operacionais eu vou ter. Por exemplo, recentemente, mês passado, eu trabalhei para o Plano de Turismo de São Paulo, para o Platum, e
eu não vejo motivo para São Paulo querer saber quantos turistas ele recebe, né? Quer dizer, a menos que a secretaria tenha alguma coisa... Mas São Paulo é um monstro. Qual a diferença de eu saber se são 5 milhões de turistas, ou 5 milhões e 500, ou 3 milhões e meio, né? Então, focar no objetivo. O que eu quero saber? E o que eu quero saber é o que vai determinar se a minha pesquisa é quantitativa ou qualitativa, se é com a demanda real ou com a potencial. Bom, eu coloquei um exemplo de um congresso que eu fui recentemente, que me apareceu isso na tela. Dizendo assim, 62,5% dos brasileiros quer viajar. Então, o que eu quero saber? Como é que essa pesquisa foi feita? E aí, brinco aqui com vocês, porque eu coloquei uma pergunta para o Congresso: quantos foram entrevistados, que critérios garantiram a representatividade estatística? Essa pergunta não foi feita e me responderam que foram aplicados 327 questionários. Ora, se são aplicados 327 questionários em um aeroporto, perguntando como é que você chegou aqui, eu estou em Alagoas, né? Em Maceió, aeroporto de Maceió. Como você veio para Maceió? E a pesquisa é no aeroporto, eu vou ter 100% vão me responder de avião. Então, a questão não é só uma questão de número de respondentes de questionário, né? Quer dizer, 62,80% dos brasileiros, como é que esses 327 foram escolhidos, né? No Brasil inteiro, gente, só basta a gente lembrar como são feitas as pesquisas eleitorais de intenção de voto, né? É completamente segmentada por classe, por localidade, por isso, por aquilo, por aquele outro, num plano de pesquisa que faz o possível para retratar a realidade. Por que é difícil retratar essa realidade no turismo? Porque eu não consigo uma amostra aleatória. Quando a Débora fala em 300 e tantos questionários, desde que essa amostra seja aleatória. Fim de semana e dia de semana, meses do ano, horários diferentes pontos de aplicação de questionário. Não adianta eu só aplicar no aeroporto e quantidade de questionários. Ah, mas eu não consigo essa amostra aleatória. Eu tenho que saber, então, que essa pesquisa vai me trazer insights. Ela não vai ser uma pesquisa probabilística, ou seja, ela não vai poder ser estendida para todo o universo de turistas. E aí é a questão, né? Bom, então, pesquisa primária, como é que eu posso usar? Olha, eu, como consultora, inclusive, gosto muito de fazer pesquisa primária de demanda potencial qualitativa. Eu mostro a foto para pessoas que é o perfil que eu quero para aquele destino e digo, você já foi aqui? Não. Por quê? Quer dizer, você já ouviu falar desse destino? Por quê? Então, o que não te faz ter vontade de conhecer esse destino? Quer dizer, e às vezes isso me traz muito mais insights, pesquisa qualitativa, gente, por saturação, 10, 12, 15 pessoas dentro de um perfil muito bem definido, do que aplicar 300 questionários, né? Aí a Débora também já mencionou, mas está aqui sistematizadinho, a coisa da fonte direta, ou turista, ou fonte indireta, que são pessoas que conhecem o turista, e isso eu posso fazer entrevistas, essas informações podem ser qualitativas, com demanda real ou potencial, né? Esse quadrinho é um recorte do caderno para vocês
terem uma ideia do tipo de provocação que a gente faz. Eu não quero me alongar, o caderno é de grátis, então é só baixar e ler. E aí, outra provocação é no sentido de estratégias e canais de coleta. Eu tenho um trabalho recente de social listening, que é sistematizar o que estão falando do destino nas redes sociais. A gente está cheio de informação. Eu não preciso perguntar para o turista, ele posta no Twitter, ele escreve no TripAdvisor, né? Quer dizer, então, eu posso muito bem levar uma pesquisa a partir de redes sociais, e isso pode me trazer muitos insights. Coloco outros exemplos, observação, experimento, outros, e coloquei aí um exemplo para contar um pouquinho o que nós fizemos o ano passado com Mogi das Cruzes, enquanto disciplina aí do curso de turismo da USP, primeiro como um exercício acadêmico e segundo para ter diferentes insights. Então, nós fizemos uma pesquisa de demanda real quantitativa com aplicação de questionário, fizemos uma pesquisa de demanda real qualitativa por meio das fontes indiretas, fomos perguntar nos hotéis, nos atrativos, qual era a percepção desses equipamentos em relação ao perfil do turista. Fizemos uma pesquisa de demanda potencial quantitativa com aplicação de questionário que Mogi das Cruzes permite. Por quê? Porque Mogi está no caminho entre São Paulo e Bertioga, né? Para quem vai pela Mogi Bertioga. Eu quero saber quem usa Mogi Bertioga, por que não para em Mogi, para almoçar, para entrar, para conhecer. Então, foi uma pesquisa de demanda potencial e foi quantitativa com aplicação de questionário. E fizemos, e foi bastante interessante, 4 grupos de alunos fizeram pesquisa de demanda potencial qualitativa. Então, por exemplo, Mogi das Cruzes tem uma cultura de descendentes de japoneses muito fortes. Vamos conversar com grupos da cidade de São Paulo. Se interessaria em ir para um restaurante, em conhecer o núcleo, né? Enfim, por exemplo, buscamos grupos de bike no Facebook e entrevistamos. Olha, vocês já foram andar de bike lá em Mogi? Ecoturismo e tal? Por que não? Porque sim. Enfim, várias possibilidades aí, dependendo do objetivo, do que eu quero saber, de fazer pesquisa de demanda, que não só a coisa do aplicar o questionário e muitas vezes ter resultados parciais, dependendo do dia, do mês, do local que esse questionário é aplicado. Enfim, e quando a Débora fala, mas dá para fazer pesquisa de demanda à distância, tá, se eu for fazer social listening, né? Eu quero saber o que estão dizendo nas redes sociais do meu destino, e isso vai me dar uma série de insights, tá? E foi quantitativo o que nós fizemos. Quero dar um outro exemplo para vocês. Eu fiz o Plano Municipal de Turismo recentemente de Rio Quente, em Goiás, e Rio Quente tem uma situação bem atípica, porque tem o complexo da pousada do Rio Quente, o resort, e tem os hotéis da cidade. Quem fez uma pesquisa de demanda lá foi o governo do estado. Bom, e o governo do estado não separou na apresentação de resultados o que era hóspede do complexo e o que era hóspede da cidade. E são 2 perfis completamente diferentes. Então, quando o governo do estado me diz, o gasto médio por turista é de R$450, isso não quer dizer nada para mim. Por que nada? Porque nem é o gasto médio de quem está no complexo e nem é o gasto médio de quem está na cidade. Eu não quero saber a média. Naquele caso específico, a média não quer dizer nada.
Qual o tempo de permanência média? 2,5 dias. Só que o turista do complexo fica muito mais. O turista do entrevistados e quantos da cidade, eu não sei fazer esse peso para, por exemplo, saber como é que essa diária média ou essa permanência média está dividida. Seguindo, instrumentos de coleta de dados. E não tem nada nesse slide que é para dizer, olha, o instrumento de coleta de dados depende do que eu quero saber e como é que eu vou coletar esses dados. Se é um questionário, é um questionário. Agora, se é para eu anotar o que estão falando no Facebook ou no Instagram, ou seja lá onde for, eu tenho que criar um lugar para eu anotar. É isso, né? O instrumento depende muito do tipo de pesquisa, da fonte de informação, dados secundários. Porque às vezes são muitos dados. Eu vou pegar lá no IBGE, vou pegar lá na RAIS, quer dizer, eu preciso de um instrumento para eu ir anotando no Excel, vou fazer uma planilha padrão, as coisas que me interessam. Então, o instrumento de coleta depende da forma da pesquisa. A gente brinca, nós falamos até em Ibitinga, né, Débora, que a gente está muito brava com a nova placa de veículos do Mercosul, porque antigamente a gente conseguia com muita facilidade observar assim, uma observação, que não é nem questionário, nem entrevista, outra técnica de pesquisa. Observar de que cidades o turista vinham em determinado atrativo, percorre o estacionamento e anota, né? E hoje, com a placa Brasil, a gente não sabe mais, já está quase que metade dos carros sem mostrar a cidade e estado de registro do automóvel. Bom, e aí eu sintetizo, fonte de informações primária ou secundária, gente, não tem melhor ou pior. Não tem problema nenhum fazer uma pesquisa com dados secundários. Tipo de informante direto ou indireto, nós fizemos para o MIT, como consultoria, em Juquiá, Miracatu e Itapiraí, só fonte indireta. E ficamos até com medo de ser exigido o questionário e as cidades conseguiram ser município de interesse turístico, apesar de não ter feito pesquisa aplicada, e eu acho que os nossos resultados foram muito mais válidos. Quantitativo ou qualitativo, amostragem probabilística ou não probabilística, quer dizer, eu posso estender para a população do Brasil como um todo, que 68% daquele exemplo pesquisa em site antes de comprar? Não, né? Participação do observador, se for uma observação, grau de participação do pesquisador, se o pesquisador ajuda, interfere na resposta, seja da fonte primária ou da secundária, a estratégia de coleta de dados, que era o que eu estava falando, o canal, e aí talvez valha a pena mencionar duas coisas. Uma coisa lá na pousada do Rio Quente, no complexo em Rio Quente, em todo lugar tem o QR Code do TripAdvisor, porque eles querem saber a opinião do hóspede e deixa lá, em todo lugar, em tudo quanto é parede tem, para o hóspede, quando estiver lá esperando alguma coisa, sem fazer nada, escanear, cair na página do complexo e responder. E como nós fizemos o social listening, a gente sabe que tem muita resposta do complexo. Outra coisa que eu queria comentar, para a gente abrir um pouco, né, a questão do não necessariamente questionário, é que em 2017 eu fiz um trabalho para o Espírito Santo e o governo do estado do Espírito Santo já tinha, em 2017, parceria com operadoras para saber o número de telefones com outro DDD que entravam nas cidades, para, pelo GPS, saber aonde esses números com outros DDD estavam indo majoritariamente, com
usando os dados do celular dos turistas. Então, a gente não precisa mais se limitar a um único tipo de pesquisa. Esse é meu recado principal. Tem aqui o link de onde está publicado o caderno. Eu tenho... Oi? Clica aí. Nossa, tenho tanta aba aberta aqui que fica até desagradável. Aqui, ó. Portal de Livros Abertos da USP, caderno de demanda, só baixar aqui o PDF. Certo? E era esse meu recado. Eu vou parar a apresentação, que aí eu vejo vocês. É só para a gente chacoalhar um pouquinho e sair, não é nem sair do mais fácil, às vezes sair do questionário é sair do mais difícil, né? Sair do mais difícil e sair do mais impreciso, muitas vezes. Enfim, é isso. Não. Se tiverem perguntas. Tá vendo? Senta. Olha só, eu vou ficar de robô aqui. A Karina fala. Eu tenho uma. Posso fazer? Faça. Professora Cleice, como é que você, nessas pesquisas de caracterização da demanda turística, como é que você vê o aluno hoje participando? Ele é mais ou menos engajado? Ele se motiva mais em conhecer um pouco mais sobre como aplicar, como estar ali em campo, ter a oportunidade de estar, né, com o pesquisador, com a pesquisadora? Hoje ou antes existe um engajamento maior desses alunos e alunas participando desse tipo de projeto? Alguém repete para mim, porque eu não escuto? Por favor. Aqui, ó. Aqui, obrigado. Professora, a minha pergunta é a seguinte: como é que você percebe hoje os alunos, eles têm um nível de engajamento maior ou menor quando a gente vai falar de participação em projetos como o da caracterização da demanda turística? Se a gente comparar 10, 15 anos atrás, os alunos e alunas que faziam isso e os que fazem hoje, como é que você sente isso? Gente, os alunos são muito criativos, a gente tem que aprender com eles. Essa experiência de Mogi, que eu tive de fazer a pesquisa de demanda de Mogi o semestre passado, eles desenharam, cada grupo desenhou a sua pesquisa. Quer dizer, fizeram focus group, fizeram, assim, infelizmente tivemos alguns problemas operacionais e a coisa ficou, né? Mas eu acho que muito motivados. Fizeram também comigo uma pesquisa de presença online, que saiu bem legal. Quer dizer, como é que Mogi hoje está nas redes, né? Presença online oficial, digamos, da Secretaria de Turismo e da prefeitura ou da marca de turismo, para quem tem marca de turismo. Nossa, assim, eles me perguntavam, mas e no TikTok? TikTok, quem entende é vocês, nunca nem entrei no TikTok, dá uma olhada aí o que tem. Eles se viram, né? Então, fizeram Instagram, fizeram YouTube, levantaram um monte de coisa publicada, e inclusive assim, para dizer, olha, a prefeitura não precisa nem criar conteúdo para postar, tem muita coisa legal, precisa ter alguém lá que só reposte, porque tem tal canal, tal canal, tal canal, tal canal. Então, eu costumo lidar assim com os alunos, porque
Porque eu acho que, no fundo, olha os cabelos brancos, né? Eles estão muito mais antenados, eles estão muito mais... Se a gente consegue mostrar para os alunos quais são os objetivos, o que a gente quer saber, e pergunta para eles, bora tentar descobrir isso, como é que a gente pode fazer para descobrir? Eles mandam muito bem, respondem muito bem, principalmente quando a gente fala de tecnologia, que muitas vezes a gente mesmo tem algumas dificuldades com o TikTok, por exemplo. Era isso? Respondido? Provoquem seus alunos. Então, eu achei interessante, né, o depoimento de Cachoeira Paulista, né, de ter envolvido mesmo os alunos, né, de um curso, porque lá tem eventos também, né? Não, em Cruzeiro que é eventos, então, próximo de vocês, vão ter alunos e vão ter professores querendo fazer campo, né? Auxiliando em alguma tarefa aí nesse percurso, nesse plano de pesquisa. Então, e as provocações da Gleice, gente? O que, de repente, ela está tentando motivar é que existem outras formas... tomate na tela, Débora? Débora? Oi. O que você quer? Já estão jogando tomate na tela? Não, ainda não. Eu que vou tomar tomatada, não você. Bom... o que ela está motivando é isso, né? Outros olhares, por isso que eu digo, vocês que conhecem a realidade de vocês vão saber se é um público que usa redes sociais. Eu tive uma experiência, né? Quando a gente convive com os jovens, a gente também aprende muito. Eles fizeram uma viagem, uma parceria com um barco na Baía de Guanabara. E esse empreendimento, em troca, o que ele quis? Que a gente avaliasse ele no TripAdvisor, que ele avaliasse, o serviço dele no Google, né? Por quê? Porque ele gera conteúdo e ele faz isso com todos os visitantes. Então, ele tem uma pesquisa de demanda ali, né, diariamente com os frequentadores. Chegou ao ponto, aí também, né, não vamos assim... Olha, antes de sair do barco, responda o questionário. Tipo, eu não vou pôr a escadinha para você descer enquanto você não responder, né? Enquanto você não me avaliar. Mas pensem que ele é tão confiante no serviço dele, né? A certeza dele de que ele teria melhores avaliações do que piores avaliações. E isso, gente, gera fluxo, né? Porque a hora que você for procurar, qual é o que tem mais estrelinhas? Então, são estratégias que estão aí, né? E o brainstorm, as trocas, são importantes para a gente ter novas ideias. Pode falar, Gleice. Eu ia dizer, no caixa de farmácia de rede, hoje, faz tempo já, inclusive, tem as 5 carinhas para você dizer se você gostou, se não gostou, se foi bem atendido, se não foi, né? Quer dizer, olha que simples. Eu toda vez aperto, porque é tão fácil apertar um botão e dar uma impressão sobre isso. Quer dizer, será que a gente não consegue criar estratégias que usem da tecnologia e que sejam muito mais fáceis até da gente conseguir respostas? Eu posso fazer uma provocação para vocês duas? Né? A gente está aqui conversando, falamos de plano de pesquisa, né, de como é que a gente organiza tudo isso em função do que a gente deseja, falando de como é que a gente vai lá e coleta esses dados e os recursos que nós temos hoje são muito mais heterogêneos do que nós tínhamos há pouco tempo.
Então, a brincadeira com os alunos é até, não é só questionário. Não fica falando questionário, que eu não aguento mais falar questionário. Tem outras maneiras de fazer isso. Então, a gente falou de plano, falou de coleta, e tem aquela parte que, hora que chega, o pessoal perdeu o fôlego, que é, o que eu faço com isso tudo, né? Como é que eu analiso essa quantidade de informação que eu consegui obter? E como é que eu transformo isso em subsídio para tomar decisão? Que, no final das contas, esse esforço gigantesco, né, é para chegar ali e falar, essas informações eu vou utilizar para tal coisa. Minha provocação para vocês duas é, que dica ou que orientação vocês ofereceram no livro e teriam agora para os nossos gestores, no sentido de que maneira ele pode encarar esse momento final, né, de um plano, de um trabalho de pesquisa? Pode falar, Gleice. No fundo, isso vem antes, né? Quer dizer, se eu sei qual é meu objetivo e sei para que eu quero aquela informação, já está resolvido. Quer dizer, o gestor normalmente se vê com um mundo de dados, e o que eu faço com isso agora, quando ele não planejou antes, para que ele quer aquela informação. Porque é o teu negócio, se eu não sei para que eu quero, eu não coleto. Não tem motivo para despender esforço, se eu não sei para que vai me servir. Então, a Débora deu uns exemplos muito legais. Eu quero informação para mostrar para o investidor. Isso é uma coisa. Eu estou agora em Alagoas fazendo um trabalho para fazer estudo de viabilidade de equipamentos e serviços exclusivamente para mostrar para o investidor. Então, eu estou pesquisando oferta, demanda, investimento necessário e potencial de arrecadação, porque eles têm clareza que o que eles precisam aqui no Litoral Sul, nesse momento, é investimento. Então, é um trabalho focado em estudo de viabilidade para apresentar para o investidor. Já sabe para que é, né? Não, eu quero uma pesquisa de demanda para saber o que o turista está achando da cidade como um todo. Eu vou perguntar da limpeza pública, eu vou perguntar das vias asfaltadas, eu vou perguntar das praças e tal. Pronto, já sei, eu quero melhorar o produto turístico público. Adianta eu perguntar dos hotéis? Bom, se eu não tenho interlocução com os hotéis, e os hotéis não vão me ouvir e não vão se interessar, então eu não pergunto. Para que eu vou gastar dinheiro com uma pergunta a mais? Porque uma pergunta a mais é tempo do pesquisador e do respondente. Tempo do pesquisador é dinheiro. Se eu não vou poder fazer a atividade dos hotéis, impede o turista de vir para cá. Gente, aí não é demanda real, aí é demanda potencial. Então, vamos perguntar para quem nunca foi, por que nunca foi? E aí eu vou descobrir se é por causa do hotel. Certo? Enfim, a gente tentou, pelo menos, o caderno, na verdade, é um livretinho, né? Ele não é denso exatamente para a gente não dificultar a leitura, mas a gente tentou enfatizar muito esse ponto. Oi? De você que matou matada. Desculpa. Não, estou dizendo, não é um livro de 500 páginas com tudo muito detalhado, é um caderno, por isso que chama caderno, não é livretinho, é caderno. Melhor. Né? Bom, é um caderno de provocações. Então, o que eu acho que é que precisa começar, né? Você já está chegando no fim. Primeiro, vamos ajudá-los a começar.
né? E ter essa discussão. Como começar? Ai, Débora, eu não tenho muito claro, né? O que a pesquisa de demanda pode me ajudar. Então, vamos discutir. O que hoje o seu município precisa? O que hoje, né, vocês sentem dificuldade? O que hoje vocês não sabem? Né? Então, se a gente começar a discutir, né, se alguma informação faria diferença, é por aí, né? Então, tendo esse desenho inicial, né, do que informação de fato eu preciso, aí vamos sentar e vamos conversar se dá para a gente levantar essa informação, né, pelo social media, que a Gleice falou, ou seja, TripAdvisor, o que comentam e tal. Eu tenho essas informações na RAIS, por exemplo. Eu sei qual é o faturamento das empresas, consequentemente, eu tenho uma ideia de fluxo, né, para pensar sazonalidade. Então, uma discussão, né, uma construção em conjunto. E a divulgação desse dado, gente, eu acho que é importantíssimo, né, para que todo mundo saiba que existe essa informação. Quando os alunos trabalharam o Vale Histórico, né, veio uma proposta. Estou fugindo da sua pergunta, mas é que eu não queria deixar de falar. Veio uma proposta dos alunos de fazer um selo de fidelidade. Quem nunca, né, pensou, minha cidade? Quem nunca? Então, só que a ideia do selo, né, era para colher informação da demanda. Se a gente está numa época que a política pública incentiva, né, o desenvolvimento regional, por que não, né, fazer uma parceria, abraçar Guaratinguetá, abraçar Aparecida, e fazer uma proposta, né, de que, em parcerias, então, né, quem respondeu o questionário vai ganhar um drink, um welcome drink. O que custa isso para a hotelaria, gente? Né? Ou para o restaurante? Se passar ali, vai ganhar na sorveteria? Né? Então, hoje, como ela falou assim, e se eu mandar o QR Code? Ele só vai responder se ele tiver algo em troca. Por que eu preencho no TripAdvisor, gente? Além de ser obrigada, porque senão eu não ia conseguir sair do barco. Por quê? Porque eu ganho selinhos. Você é uma participante premium, não, diamante, sei lá. Né? E aí, olha só, o TripAdvisor volta e fala assim, olha, sua observação ou sua avaliação foi vista por tantas pessoas que acharam muito importante. Então, nossa, eu me sinto, né, super importante mesmo. E é isso, gente. Só que, para isso, a gente tem que ter uma dinâmica, né? Como a Gleice falou, conteúdo, gerar conteúdo. Gente, sinto muito. Se vocês não estão, né, na www, precisa estar. Né? Para ser visto, para ser ouvido, né, e para ser reconhecido. Então, é todo um processo. E a pesquisa de demanda é uma parte. Né? Hoje eu estou dizendo que ela é a mais importante, mas amanhã eu posso dizer que tem outros fatores também tão importantes quanto. Né? Mas hoje a noite é da demanda, então vamos falar da demanda. É isso. Sempre tem um tempo ocioso de pagamento de fogo. Então, eu fui hoteleira durante muitos anos e eu utilizava essa técnica na hora do check-out. Então, a pessoa, posso verificar o seu quarto? Enquanto isso, você pode preencher. Exato. Então, mesma coisa no restaurante, vou buscar a tua conta. Enquanto isso, mas o empreendedor tem que ter a noção da importância dessa abordagem, né? Seja para ele, seja para o todo.
né? E às vezes eles não têm essa dinâmica, e essa troca que o gestor público pode dar para o hoteleiro. Ó, se a gente construir junto, que informação é importante para você? Aí eu posso te dar o dado só, né, de quem respondeu no seu estabelecimento ou geral dos hotéis, né? Então, essa troca que eles não percebem, o que, que eles vão ganhar com atrapalhando, né? Porque muitos entendem que vai incomodar meu turista, vai incomodar meu hóspede, né? E depende da abordagem, da forma e tudo mais. Então, a dica, o tempo ocioso, né? Entre o quarto está ficando pronto ou outras questões. Mais alguém? Pois não. Vocês sistematizam isso? Vocês têm por eventos os dados de quem entrou, então dá até para ver se ele retornou. Muito bom, parabéns. De origem. Parabéns. E vocês que desenvolveram o aplicativo? Terceirizado. Adaptou. Nós somos, acho que as 3 primeiras cidades foi Ibitinga, Brotas e Acã. Uhum. E a partir daí já tem, pela nossa IGR, já tem a maioria das cidades já estão aderindo também. Destinos inteligentes, sim. Ok. Mais alguma pergunta? Não? Aqui? Oi. Eu queria só compartilhar. O Airbnb, Débora,
Débora. Não, só primeiro parabéns pela iniciativa, mas também só para emendar a questão do Airbnb, o Airbnb já abriu precedentes para pelo menos 2 cidades brasileiras, que eu não vou me lembrar de cabeça agora qual é, mas eu tenho aqui, de contribuição financeira para o turismo, né? Considerando as cidades turísticas que não recolhem ISS sobre aluguel e tal, não sei o quê, tem uma briga boa para fazer com o Airbnb. Gente, Então, mais uma. Muito bom. Bem, então a gente vai caminhando para o encerramento. Eu gostaria de agradecer a presença online da professora Gleice Guerra, muito obrigada. Da professora Débora Braga, contando um pouquinho do que o conteúdo que o livro aborda. Gleice, eu vou ter que desligar você, que eu preciso mostrar outra coisa. Ela me ouviu? Tchau! Avisa ela aí, tchau! depois eu te conto. A gente conta o resto. Abre o site do SETS. E aí, o Vanilson quer dar um alô, e aí eu encerro com uma novidade. Tem certeza? Eu não mudo de ideia. Não, só para deixar algumas coisas mais claras, assim, né? Exatamente, né? O Vanilson já virou o ranqueamento de Secretaria de Turismo, o Vanilson representa tudo isso. Mas só para os municípios, assim, para algumas questões que eu acho importante para não gerar tanta dúvida. O que acontece? A gente, desde o início, a gente começou com os projetos dos MITs, lá em 2015, tudo, quando chegaram os primeiros projetos em 2016, a gente criou algumas situações. Então, a pesquisa, quando a gente fala da pesquisa secundária, tem que tomar um pouco de cuidado, porque nem sempre a gente vai conseguir aceitar isso. Então, é importante a questão do questionário nesse momento em que a plataforma e a secretaria não tem como avaliar outro tipo de pesquisa. É importante ainda a questão do questionário de pessoas que participaram, para a gente ter... e mesmo no primeiro questionário, a gente mostrará em que período que foi realizado, quantos meses, quantos questionários foram feitos em cada mês. Então, porque a gente consegue aí medir um pouco do que foi falado, da questão da qualidade da pesquisa. Não é feito 300 questionários no mesmo final de semana, você vai ter uma coisa muito enviesada realmente nesse sentido. Então, só para deixar claro que a pesquisa a gente tem que ter algumas informações que são básicas ainda dentro. E esse material, né, ele dá uma possibilidade de análise muito legal, como foi falado, de pesquisas secundárias, tudo, porque a pesquisa não é para o Vanilson, não é para a secretaria, ela é para desenvolver o município, isso é uma ferramenta. Quando a lei foi criada lá em 2015, que exigiu o plano diretor, que exigiu a pesquisa da demanda, é justamente para dar um embasamento para esse desenvolvimento. Né? Não é apenas pensar na verba que o município vai receber, que esse foi sempre o grande drama que existiu anteriormente. A lei veio para tentar disciplinar e organizar um pouco mais nesse sentido. Então, estejam atentos a essa questão da pesquisa, do número de questionários, tudo, para a gente poder avaliar isso daí. A pesquisa tem um peso, ela é obrigatório dentro do ranqueamento, inclusive as instâncias 2 anos antes tem que ter a pesquisa, né? Então isso já está na lei, né? Então isso é importante, mas a gente
gostaria que a gente não fizesse a pesquisa apenas para a secretaria, né? Da mesma forma, o plano diretor não fosse feito para a secretaria, né? E isso realmente fosse um instrumento de desenvolvimento, né? Então, para não pegar aquele kit de 17 mil que vinha a pesquisa, mas o plano, tentar fazer uma coisa que realmente seja eficiente para poder desenvolver. Era só esse recadinho que eu queria deixar. Encontros assim são sempre muito saborosos, né? A gente sai com algumas ideias e aí talvez eu gostaria de dizer para gestores públicos e Secretaria de Turismo, foi bom que o Vanilson lembrou que foi feito em 2015, era uma ideia, uma proposta inicial, e na medida que a gente faz isso com frequência, a necessidade de aprimorar vai aparecer. O questionamento, inclusive, para a Secretaria de Turismo de nesse modelo sempre também vai aparecer. A questão é, aprendemos a usar corretamente a pesquisa de demanda? De fato, ela nos atende? Porque é esse o objetivo. E aí acho que com o tempo e com o avanço, com o aprimoramento, né, dessa construção, a gente vai poder chegar na secretaria e dizer, nós não estamos mais fazendo assim, estamos fazendo assado, porque desse jeito nos atende. Porque é isso que ela está querendo, né, é isso que ela está buscando. Então, encerrando o evento, sendo super pontual, a gente disse que 9h30 a gente já está terminando. Os SETs, durante esse tempo todo que a gente está trabalhando na construção de material de suporte para vocês, gestores, a gente nunca teve uma estrutura, a gente não tem uma estrutura muito grande, a nossa estrutura é como vocês também, né? Nós somos servidores públicos, assim como vocês também, então a grana também não é, né? Sim. O que a gente tem é muita gente querendo trabalhar, muita gente querendo aprender. São pesquisadores, são alunos de graduação, são colaboradores externos. Então, tem muita gente que tem amor a essa área, né? E que gostaria que ela ficasse melhor. Esse é o nosso grande recurso. Então, o que nós pensamos? Então, a gente sempre evitou ficar abraçando mais do que a gente dava conta, porque não dava conta. Mas resolvemos, né, depois de ver que tem uma demanda importante e que tem interesse dos profissionais que estão com a gente, o SETES vai, a partir de agora, começar a oferecer o serviço de pesquisa de demanda. A gente não tinha isso porque a gente não conseguia fazer. Então, nós achamos um caminho. E vocês podem olhar no site, mas a gente abriu lá, a gente só começou a abrir, você vê como a gente começou a abrir. Por isso que eu brinquei com a Débora, você tem certeza que nós vamos fazer isso? Nesse formato de suporte. A gente não consegue ser um telemarketing, mas a gente vai se organizar para ver como é que a gente consegue atender vocês nessas demandas para a construção da pesquisa de demanda que vocês estão sendo estimulados a fazer, mas, claro, agora entendendo para que ela serve, né? Sabendo o benefício que isso pode trazer. Então, lá no site, a gente nem desenvolveu, a gente só botou lá, avisa para os gestores públicos que o SETES diz que vai ajudar. Então, além do caderno, nós vamos estar ajudando vocês a construir. A gente não vai fazer a pesquisa de demanda, porque a gente não tem como, mas a gente vai ajudar vocês a construir. Então, entre em contato com a gente, já saibam onde está o nosso site, mandam a mensagem, né, o e-mail, e nós vamos começar a conversar e estruturar isso com vocês. Essa era a novidade do dia. Eu queria agradecer imensamente a presença de vocês, a possibilidade de retomar, né, porque há muito tempo a gente faz um evento com essa característica, de retomar essa proximidade física com todos vocês, e conseguimos, com os nossos conhecimentos, as nossas competências, né, de vocês e nossas, a gente conseguir trabalhar junto. Muitíssimo obrigada. A Universidade agradece.